Bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos ver as alterações climáticas. Seguindo o nosso processo sobre o clima, vamos ver o que afeta, certo, a nossa natureza com as ações humanas. Então, eu já trago aqui essa imagem do planeta como se estivesse derretendo. Então, é uma imagem para a gente refletir. O que é que nós temos feito, né, de positivo para o planeta não ficar assim? O que é que nós temos feito de negativo para chegarmos a esse ponto, né, de termos um lugar, né, com poucos animais, poucas árvores, mais, né, quente, com poucas chuvas. Será que é por acaso que isso acontece? Então, lá na página 127, pegue lá o livro de vocês, certo? De geografia, e vamos ver essa questão. Porque essas alterações climáticas têm muito a ver com as ações humanas, né? Desde o que a gente viu lá sobre as zonas climáticas, né, os tipos de climas, a questão da vegetação nas nossas regiões, vem também a questão das alterações climáticas em relação à nossa ação enquanto ser humano que utiliza, certo, esse ambiente. De que forma? Está bem claro no início do nosso texto aí que a poluição das grandes cidades, a queima de carvão nas indústrias, queimadas nas matas e entre outras atividades já alteram esse clima. Então, quem faz isso? O ser humano, né? Muitas queimadas desnecessárias, irregulares. A questão das indústrias que precisam, né, se organizar de forma ecológica. E também a poluição das grandes cidades, né, que quanto mais, né, aparecem cidades, surgem cidades, mais poluído vai ficar, porque vamos ter mais transportes, certo? Vamos ter mais pessoas circulando e pessoas poluindo. Então, isso tudo faz com que aconteça essa alteração climática. Essa alteração climática, né, da Terra, ela possui uma camada que tem a função de protegê-la, né, dos raios solares, que é a camada de ozônio. Então, essa camada protege, né, os raios solares que, né, afetam a nossa, né, Terra. E aí, estou colocando aqui algumas imagens para vocês, para que vocês percebam como é que vai acontecer essas mudanças e qual é a nossa responsabilidade. Os fenômenos aqui que indicam essa ocorrência de ações na alteração climática é o aquecimento global, alterações fortes em características básicas das estações do ano, o aumento significativo de fenômenos extremos, tais como ocorrência de cheias, secas ou tempestades. Então, essa questão do aquecimento aí global tem muito a ver com essa, né, esse desequilíbrio da natureza que a gente tem feito. Quando eu falo aqui em alteração na estação do ano, a gente já estudou sobre a estação do ano. Eu disse a vocês que em alguns lugares a gente não consegue visualizar certa estação por conta da temperatura. Então, se eu desequilibro esse ambiente, é que eu não vou conseguir viver mesmo, vivenciar. Vou ver mais o verão, por exemplo, que é a época mais quente. Porque por conta desse desequilíbrio eu não vou conseguir ver a primavera, por exemplo, né? As flores desabrochando, porque não vão ter a mesma quantidade que antes. Então, isso vai modificar o ambiente. E em relação aqui aos fenômenos que vão acontecer, são os desastres que acontecem, né? Por exemplo, quando tem uma enchente com uma grande extensão de destruição, a gente vai perceber que é um socorro da natureza, certo? Ela não está castigando o ser humano, mas é um socorro, porque as pessoas estão destruindo ela, então ela volta para quem, né, iniciou o processo de destruição. Olha a questão das árvores, como elas ficam nesse clima alterado. Eu trouxe aqui duas momentos da árvore, né, ela verdinha aqui, como se ela estivesse, né, pegando fogo. Então, as queimadas destroem a natureza, porque também destrói o solo. E a questão dos rios, né, quando eu não cuido, ó, olha em que momento vamos chegar. Aí muita gente diz, você vai assustar, né, dizendo uma coisa dessa, mas a gente precisa refletir, será que isso não pode acontecer? Então é você que é o futuro desse planeta, dessa biosfera, é você que é o futuro protetor desse ecossistema. Isso pode acontecer. Um rio seco, um local sem água,
uma pessoa sem esperança por conta dos maus tratos que nós fazemos à natureza. Então, em nenhum momento aí a gente percebe que a natureza faz de propósito, porque tem que acontecer. Não somos nós que provocamos essas, né, situações. E, né, a camada que protege aí também, né, tem a questão da proteção dos seres vivos, né, dos raios ultravioleta. É como se fosse um filtro a favor da vida. Sem ele, esses raios poderiam acabar com toda, né, a forma de vida no planeta. Nós temos a sensação, às vezes, quando estamos no sol, que vai, né, queimar a pele. Imagina se ele estivesse mais próximo, ele está bem distante do sol. Já acontece isso, né? Imagina se ele estivesse bem próximo do sol. Então, a sensação seria ainda pior. Na 128, nós já exploramos aqui a camada de ozônio e o buraco que não é buraco. Então, desde a primeira conferência mundial sobre o homem e o meio ambiente, que foi realizada, certo, na Suécia, a humanidade começou a se preocupar com as implicações do desenvolvimento, né, tecnológico e seus reflexos no nosso ambiente. Então, já vem essa preocupação de muitos anos, porque a gente sabe que no início da nossa história, né, já tem início, né, essa questão do impacto ambiental com a retirada do pau-brasil, por exemplo, né, com a extração irregular, né, do pau-brasil. Então, já inicia aí esse processo de impacto ambiental que vai causar aí essa questão climática. Então, lá no início aconteceu e hoje a gente sofre as consequências, né? Quando eu tenho um lugar pouco arborizado, eu tenho um lugar com ambiente, né, com oxigênio, né, poluído. E eles começaram a buscar, né, cientistas começaram a estudar, né, formas, né, de perceber, de detectar aqui, né, a existência de uma redução, certo, do ozônio. E daí, então, eles tiveram, né, buscaram formas, né, de não acontecer, mas de proteger o planeta, né? Foram vários estudos, né, que eles buscaram e muitos, né, não conseguiram resultado satisfatório. E aí, por conta da elevação aí da temperatura, né, eles observaram uma estabilização do buraco desde o ano de 2000, mas que sua regeneração só ocorrerá possivelmente lá em 2065. Vai demorar um pouco, né? Então, o que é que essas alterações causam? Problemas na nossa saúde, por exemplo, que um lugar muito quente, né, provoca um desequilíbrio também na saúde do ser humano, também do animal. Ele não vai ficar numa situação desconfortável, também nas plantas. Então, isso está afetando a gente, porque nós sobrevivemos desse ecossistema. Então, se ele sofre, nós sofremos também. Seguindo na página 129, nós temos aí a abreviatura CFC, que é a abreviatura de um gás chamado clorofluorcarboneto, composto de cloro, fluor e carbono. Esse gás ele foi muito utilizado na fabricação de embalagens aerosóis para desodorantes, assim como no sistema de refrigeração, aparelhos de ar-condicionado e geladeiras. Quando esse gás é lançado na atmosfera, ele destrói o ozônio. Então, algumas coisas que o homem fabrica destrói o ozônio, que é essa proteção para esses raios solares. Então, olha o tanto de coisa que nós fazemos para alterar, né, o clima. Então, me pergunto do início, né, quais são nossas ações positivas e negativas. Então, as positivas é que vêm evoluindo ao longo do tempo, só que as negativas é que essa evolução traz transformações ruins para esse ecossistema, para esse planeta. Então, às vezes, o que pode, para a gente ser algo importante, que pode trazer crescimento, pode trazer prejuízo para a natureza. Porque vivemos em um conjunto, né? Se ela não estar bem, a princípio eu posso não sentir o problema agora, mas daqui a uns anos eu vou perceber minha necessidade, né, em relação a ela. Então, essa é a dificuldade do ser humano de entender. E também temos aí a questão, né, que isso começou a acontecer porque até meados de 1920 as indústrias utilizavam gases venenosos e com cheiro desagradável para aquecer ou resfriar. Algumas empresas ainda usam, né, produtos que poluem, né, outras tentam ser ecológicas, mas ainda não se pensa, né, em empresas que busquem meios de preservar a natureza. Ainda tem pessoas que visam mais o lucro. Quando ela precisa de fato da natureza, ela começa a buscar meios
e já está, né, com um problema, né, enorme. E talvez não consiga nem resolver. Vamos aqui a umas curiosidades sobre o nosso assunto. Problemas causados pelo buraco na camada de ozônio aos seres vivos. As pessoas que ficar muito tempo exposto ao sol receberá muita radiação ultravioleta e com isso, ao longo dos anos, poderá desenvolver o câncer de pele. A pessoa que fica muito tempo exposta ao sol, né, então ela vai ter câncer de pele. E quando tem alteração nesse clima, o sol ainda fica mais quente. Então, no futuro, a pessoa pode ter problemas na sua pele. Então, o correto é quando sair, né, usar algo que proteja a pele e evitar esse contato, né, com tanto tempo com o sol. Outro problema aqui é a radiação ultravioleta, né, ela mata e é um conjunto de organismos aquáticos que habitam a superfície dos oceanos. Então, eles, né, tem essa questão também aqui. Então, existem outras inúmeras curiosidades, né? A gente eles podem estar, né, realizando uma pesquisa sobre esse assunto, percebendo o que é que nós, né, enquanto ser humano, deveria fazer para que não acontecesse essa alteração climática, né, para que não aumentasse a temperatura, para que as estações, né, não desaparecessem e os animais também, né, e as plantas não, né, sofressem tanto. Então, você pode estar fazendo essa pesquisa depois, tá ok? E tem para casa. Vocês vão estar realizando, após a leitura que nós conversamos agora, a página 130, 131 e 132. Vamos lá? Agenda, página 130, 131 e 132. Aguardo a atividade respondida e até mais.